Leitura livre, leitura solta, trecho de leitura ou detalhe de conteúdo. Michel Farmer e O Mundo Sem o Trem é um dos capítulos. Dia 3 de fevereiro. Dia 3 de janeiro. O animal parou de repente de mastigar, guardando entre seus dentes uma longa graminha. Escarneceu em seguida com sua barba e se levantou sobre suas patas traseiras. E assim deu alguns passos em direção à sexta-feira, agitando no vácuo seu casco dianteiro, sacudindo seus imensos cornos como se estivesse de passagem saudando uma multidão. Esta mímica grosseira gelou de surpresa sexta-feira. O animal estava apenas a alguns passos dele quando se deixou cair para a frente, tomando ao mesmo tempo um impulso de catapulta em sua direção. Sua cabeça mergulhou entre as patas da frente, seus cornos apontaram em forquilha e ele voou em direção ao peito de sexta-feira, como uma grande flecha, guarnecida de suas penas e de peles. Sexta-feira se lançou para a esquerda numa fração de segundo, tarde demais. Um fedor almiscado envolveu. Essas páginas, assim tão belas, contam a luta de sexta-feira com o bode. Sexta-feira sairá ferido, mas o bode morrerá. O grande bode está morto. E sexta-feira anuncia seu projeto misterioso. O bode morto voará e cantará. Bode voador e musical. Para o primeiro ponto do projeto, ele se serve da pele depilada, lavada, polida, esticada sobre uma estrutura de madeira. Amarrado a uma vara de pescar, o bode amplia o menor movimento da linha, assumindo a função de uma gigantesca rolha celeste, transcrevendo as águas sobre o céu. Quanto ao segundo ponto, sexta-feira serve-se da cabeça e das tripas, faz deles um instrumento que coloca em uma árvore morta a fim de produzir uma sinfonia instantânea, cujo único executante deve ser o vento. É assim que o rumor da terra é por sua vez transportado no céu e se torna um som celeste, organizado, pansonoridade, música verdadeiramente elementar. Dessas duas maneiras, o grande bode morto libera os elementos. Observar-se-á que a terra e o ar desempenham aí menos o papel de elementos particulares do que o de duas figuras completas opostas, cada qual reunindo por conta própria os 4 elementos. Mas a terra é o que os encerra e os estreita, contém-nos na profundidade dos corpos, enquanto que o céu com a luz e o sol leva-os ao estado livre e puro, liberados de seus limites para formar uma energia cósmica de superfície, una e contudo própria a cada elemento. Há por conseguinte um fogo, uma água, um ar, uma terra terrestres, mas também uma terra, uma água, um fogo, um ar aéreos ou celestes. Há um combate entre a terra e o céu, em que está em jogo o aprisionamento ou a liberação de todos os elementos. A ilha é a fronteira ou o lugar deste combate. É por isso que é tão importante saber de que lado vai pender. Se será capaz de derramar no céu seu fogo, sua terra e suas águas e de se tornar ela própria solar. O herói do romance é a ilha tanto quanto Robson, tanto quanto sexta-feira. A ilha muda de figura no curso de uma série de desdobramentos, não menos do que Robson, que muda de forma no curso de uma série de metamorfoses. A série subjetiva de Robson é inseparável da série dos estados da ilha. O termo final é Robson feito elementar em sua ilha, ela própria, entregue aos elementos. Um Robson de sol na ilha tornada solar uraniano em Urano.
O que importa aqui não é, por conseguinte, a origem, mas ao contrário, o desfecho, o alvo final, descobertos através de todo tipo de avatares. É a primeira grande diferença em relação ao Hobson de Defoe. Observou-se frequentemente que o tema de Hobson em Defoe não era somente uma história, mas o instrumento de uma pesquisa. Pesquisa que parte da ilha deserta e que pretende reconstituir as origens e a ordem rigorosa dos trabalhos e das conquistas que delas decorrem com o tempo. Mas é claro que a pesquisa é das vezes falseada. De um lado, a imagem da origem pressupõe o que ela pretende engendrar. Tudo que Hobson tirou dos restos do naufrágio. De outro lado, o mundo reproduzido a partir desta origem é o equivalente do mundo real, isto é, econômico, ou do mundo tal como seria, tal como deveria ser se não existisse a sexualidade, abre aspas, a eliminação de toda sexualidade no Hobson de Defoe. Será preciso concluir, a partir daí, que a sexualidade é o único princípio fantástico capaz de fazer desviar o mundo da ordem econômica rigorosa fixada pela origem? Em suma, em Defoe, a intenção era boa. O que pode ocorrer a um homem só, sem outrem, em uma ilha deserta? Mas o problema estava mal colocado, pois ao invés de levar um Hobson assexuado a uma origem que reproduz um mundo econômico análogo ao nosso, arquétipo do nosso, seria preciso conduzir um Hobson assexuado a fins completamente diferentes e divergentes dos nossos, em um mundo fantástico, tendo ele próprio desviado. Colocando o problema em termos de fim e não de origem, Tournier se proíbe de deixar Hobson abandonar a ilha. O fim, o alvo final de Hobson é a desumanização, entre aspas, o encontro da libido com os elementos livres, a descoberta de uma energia cósmica ou de uma grande saúde elementar, que não pode surgir a não ser na ilha, e ainda na medida em que a ilha se tornou aérea e solar. Henry Miller falava destes vestígios de recém-nascidos dos elementos fundamentais, hélio, oxigênio, silício e ferro. E sem dúvida um pouco de Miller e mesmo de Lawrence neste Hobson de hélio e de oxigênio. O bode morto já organiza o vazio dos elementos fundamentais. Mas o leitor tem também a impressão de que esta grande saúde de Hobson de Tournier esconde algo que não é em absoluto melleriano ou lawrenciano. Não seria este desvio totalmente essencial que ela implica, inseparável da sexualidade desértica? O Hobson de Tournier se opõe ao de Defoe por três traços que se encadeiam com rigor. Ele é relacionado a fins, a alvos, ao invés de sê-lo uma origem. Ele é sexuado. Estes fins representam um desvio fantástico de nosso mundo, sob a influência de uma sexualidade transformada, ao invés de uma reprodução econômica de nosso mundo sob a ação de um trabalho continuado. Na verdade, este Hobson não faz nada de perverso, e contudo, como nos desembaraçamos da impressão de que ele é perverso, isto é, segundo a definição de Freud, aquele que devia quanto aos fins, era a mesma coisa em Defoe referir Hobson à origem e fazê-lo produzir um mundo conforme ao nosso. É a mesma coisa em Tournier referi-lo a fins e fazê-lo desviar, divergir quanto aos fins. Referido às origens, Hobson deve necessariamente reproduzir nosso mundo, mas referido aos fins, ele desvia necessariamente. Estranho desvio que não é, contudo, daqueles de que nos fala Freud. Uma vez que é solar e toma como objeto os elementos, tal é o sentido de Urano. Se fosse preciso necessariamente traduzir em termos humanos este coito solar,
Seria conveniente definir-me sob as espécies femininas e como a esposa do céu. Mas este antropomorfismo é um contrassenso. Em verdade, no supremo grau em que acedemos, sexta-feira e eu, a diferença do sexo está ultrapassada e sexta-feira pode identificar-se com a Vênus. Do mesmo modo como podemos dizer em linguagem humana que me abro à fecundação do astro maior. Se é verdade que a neurose é o negativo da perversão, a perversão de seu lado não seria o elementar da neurose? O conceito de perversão é bastardo, semi-jurídico, semi-médico. Mas nem a medicina nem o direito ganham nada com isso. No interesse renovado hoje por um tal conceito, parece que procuramos em uma estrutura de perversão mesma a razão de sua relação eventual muito ambígua, tanto com a justiça como com a medicina. O ponto de partida é este. A perversão não se define pela força de um desejo no sistema das pulsões. O perverso não é alguém que deseja, mas que introduz o desejo em um outro sistema e faz com que ele desempenhe nesse sistema o papel de um limite interior, de um foco virtual ou de um ponto zero, a famosa apatia sádica. O perverso não é um eu que deseja, mais do que o outro, para ele, não é um objeto desejado dotado de existência real. O romance de Tournier não é, contudo, uma tese sobre perversão. Não é um romance de tese, nem um romance de personagens, uma vez que não há outrem. Nem um romance de análise interior, Robson tendo muito pouca interioridade. É um surpreendente romance cômico de aventuras e um romance cósmico de avatares. Ao invés de uma tese sobre a perversão, é um romance que desenvolve a tese mesma de Robson, o homem sem outrem em sua ilha. Mas a tese encontra tanto mais sentido quanto mais anuncia aventuras ao invés de se referir a uma origem suposta, que vai ocorrer no mundo insultar a outrem. Procuraremos, pois, primeiro o que significa outrem por seus efeitos. Buscaremos os efeitos da ausência de outrem na ilha. Induziremos os efeitos da presença de outrem no mundo habitual. Concluiremos o que é outrem e em que consiste a sua ausência. Os efeitos de outrem são, por conseguinte, as verdadeiras aventuras do espírito. Um romance experimental indutivo. Então, a reflexão filosófica pode recolher o que o romance mostra com tanta força e vida. O primeiro efeito de outrem é em torno de cada objeto que percebo, ou de cada ideia que penso. A organização de um mundo marginal, de um arco, de um fundo, que outros objetos, outras ideias, podem sair segundo leis de transição que regulam a passagem de uns aos outros. Olho um objeto, em seguida me desvio, deixo-o voltar ao fundo, ao mesmo tempo em que se destaca do fundo um novo objeto da minha atenção. Se este novo objeto não me fere, se não me vem chocar com a violência de um projétil, abre parênteses, como quando batemos em alguma coisa que não vimos, fecha parênteses, é porque o primeiro objeto dispunha de toda uma margem em que eu sentia já a pré-existência dos seguintes, de todo um campo de virtualidades e de potencialidades que eu já sabia capazes de atualizarem. Ora, um tal saber ou sentimento de existência marginal não é possível a não ser por intermédio de outrem. Outrem é para nós um poderoso fator de distração, não somente porque nos desconcerta sem cessar e nos tira do nosso pensamento intelectual, mas também porque basta a possibilidade de sua aparição para lançar um vago clarão sobre um universo de objetos situados à margem de nossa atenção, mas capaz a qualquer momento de tornar-se o centro dela. A parte do objeto que não vejo, coloco ao mesmo tempo como visível para o trem, tanto que quando eu tiver feito a volta para atingir esta parte escondida, terei alcançado o trem por trás do objeto, para dele fazer uma totalização previsível. E os objetos atrás de mim, sinto que eles se ligam e formam um mundo, precisamente porque visíveis e vistos por outrem. E esta profundidade, para mim, segundo a qual os objetos se invadem ou mordem uns aos outros,
e se escondem uns atrás dos outros, eu a vivo também como sendo uma largura possível para o trem. Largura em que se alinham e se pacificam, do ponto de vista de uma outra profundidade. Em suma, o trem assegura as margens e transições no mundo. Ele é a doçura das contiguidades e das semelhanças. Ele regula as transformações da forma e do fundo, as variações de profundidade. Ele impede os assaltos por trás. Povoa o mundo de um rumor benevolente. Faz com que as coisas se inclinem umas em direção às outras e de uma para outra encontrem complementos naturais. Quando nos queixamos da maldade de outrem, esquecemos que esta outra maldade mais temível ainda, aquela que teriam as coisas se não houvesse outrem. Ele relativiza o não sabido, o não percebido, pois outrem para mim introduz o signo do não percebido no que eu percebo, determinando-me a aprender o que não percebo como perceptível para outrem. Em todos esses sentidos, é sempre por outrem que passa meu desejo e que meu desejo recebe um objeto. Eu não desejo nada que não seja visto, pensado, possuído por um outrem possível. Está aí o fundamento de meu desejo. É sempre outrem que faz meu desejo baixar sobre o objeto. O que ocorre quando falta outrem na estrutura do mundo? Só reina a brutal oposição do sol e da terra, de uma luz insustentável e de um abismo obscuro. A lei sumária de tudo ou nada. O sabido e o não sabido, o percebido e o não percebido, enfrentam-se em termos absolutos, num combate sem nuances. Minha visão da ilha, abre parênteses, minha visão da ilha está reduzida a si mesma. O que não vejo é uma incógnita absoluta em todos os lugares onde não estou atualmente e em uma noite insondável. Fecha parênteses. Mundo cru e negro, sem potencialidades nem virtualidades. É a categoria do possível que se desmoronou. Ao invés de formar relativamente harmoniosas, saindo de um fundo, para ele voltar segundo uma ordem do espaço e do tempo, nada mais do que linhas abstratas, luminosas e contundentes, nada mais do que um sem fundo, rebelde e sugador. Nada além de elementos. O sem fundo e a linha abstrata substituíram o modelado e o fundo. Tudo é implacável. Tendo cessado de se estender e se curvar uns em direção aos outros, os objetos se erguem ameaçadores. Descobrimos então maldades que não são mais as do homem. Dir-se-ia que cada coisa, tendo abdicado de seu modelo, reduzida às suas linhas mais duras, esbofeteia-nos e golpeia-nos pelas costas. A ausência de outrem, nós a sentimos quando damos uma topada, instantes em que nos é revelada a velocidade estupidificante de nossos gestos. A nudez é um luxo que só o homem calorosamente cercado pela multidão de seus semelhantes pode se oferecer sem perigo. Para Robson, enquanto não tivesse mudado de alma, seria uma provação de uma mortífera temeridade. Despojado de seus pobres fardos, usados, dilacerados, maculados, mas saído de vários milênios de civilização e impregnados de humanidade, sua carne era oferecida, vulnerável e branca, à irradiação dos elementos brutos. Não há mais transições. Acabou-se a doçura das contiguidades e das semelhanças que nos permitiam habitar o mundo. Mas nada subsiste além das profundidades infraqueáveis, das distâncias e das diferenças absolutas, ou então, ao contrário, de insuportáveis repetições, assim como extensões exatamente superpostas. Comparando os primeiros efeitos de sua presença e de sua ausência, podemos dizer o que é outrem. O engano das teorias filosóficas é reduzi-lo ora a um objeto particular, ora a um outro sujeito. E mesmo uma concepção como a de Sartre, do l'être et le nôtre, que se contentava em reunir as duas terminações,
fazendo de outrem um objeto sob o meu olhar que me olhe, por sua vez, e me transforme em objeto. Mas outrem não é nenhum objeto no campo de minha percepção, nenhum sujeito que me percebe. É, em primeiro lugar, uma estrutura do campo perceptivo, sem a qual este campo, no seu conjunto, não funcionaria como faz. Que essa estrutura seja efetuada por personagens reais, por sujeitos variáveis, ou para vós e vós para mim, não impede que ela preexista como condição de organização, em geral, dos termos que atualizam em cada campo perceptivo organizado, o vosso, o meu. Assim, outrem, a priori, como estrutura absoluta, funda a relatividade dos outrem, como termos efetuando a estrutura em cada campo. Mas qual é essa estrutura? É a do possível. Um semblante assustado é a expressão de um possível mundo assustador ou de alguma coisa de assustador no mundo que ainda não vejo. Compreendemos que o possível não é aqui uma categoria abstrata designando alguma coisa que não existe. O mundo possível expresso existe perfeitamente, mas não existe atualmente, fora do que o exprime. O semblante terrificado não se parece com a coisa terrificante. Ele a implica, envolve como algo de diferente numa espécie de torção que põe o expresso no exprimente. Quando apreendo, por minha vez e por conta própria, a realidade de que outrem exprima, não faço nada mais do que explicar a outrem, desenvolver e realizar um mundo possível correspondente. É verdade que outrem já dá uma certa realidade aos possíveis que envolve, falando precisamente. Outrem é a existência do possível envolvido. A linguagem é a realidade do possível enquanto tal. O eu é o desenvolvimento, a explicação dos possíveis, seu processo de realização no atual. De Albertine, percebida ao longe, Proust diz que envolve ou exprime a praia e a arrebentação das ondas. Abre aspas. Se ela me tivesse visto, o que é que eu poderia ter representado para ela? Do seio, de que universo ela me distinguiria? Fecha aspas. O amor, o ciúme serão a tentativa de desenvolver, de desdobrar este mundo possível chamado Albertine. Em suma, outrem como estrutura é a expressão de um mundo possível. É o expresso aprendido como não existindo ainda fora do que o exprime. Cada um desses homens era um mundo possível, bastante coerente com seus valores, seus focos de atração e repulsão, seu centro de gravidade. Por mais diferentes que fossem uns dos outros, estes possíveis tinham atualmente em comum uma pequena imagem da ilha, consumada e superficial, em torno da qual se organizavam, e num canto da qual se enquadravam num náufrago chamado Robson e seu servidor mestiço. Mas por mais central que fosse essa imagem, ela era em cada qual marcada com o signo do provisório, do efêmero, condenada a voltar no mais breve prazo para o nada de onde a retirara um naufrágio acidental do Witterbird. E cada um desses mundos possíveis proclamava ingenuamente sua realidade. Isso é que era outrem. Um possível que se obstina em passar por real. Podemos compreender melhor os efeitos da presença de outrem. A psicologia moderna elaborou uma rica série de categorias que explicam o funcionamento do campo perceptivo e das variações de objetos neste campo. Forma, fundo, profundidade, comprimento, tema, potencialidade, perfis, unidade de objeto, franja, centro, texto, contexto, tético, não tético, estados transitivos, partes substantivas, etc. Mas o problema filosófico correspondente não está ao que parece bem colocado. Pergunta-se se essas categorias pertencem ao próprio campo perceptivo e lhes são imanentes, monismo,
ou se remetem a sínteses subjetivas, exercendo-se sobre uma matéria de percepção, dualismo. Estaríamos enganados se recuássemos à interpretação dualista sob o pretexto de que a percepção não se faz por meio de uma síntese intelectual ajuizadora. Podemos, evidentemente, conceber sínteses passivas sensíveis de um tipo bem diferente, exercendo-se sobre uma matéria. Rousseau, nesse sentido, nunca renunciou a um certo dualismo. Mas, mesmo assim, duvidamos de que o dualismo esteja bem definido enquanto o estabelecermos entre uma matéria de campo perceptivo e as sínteses pré-reflexivas do eu. O verdadeiro dualismo encontra-se alhures entre os efeitos da estrutura ou trem no campo perceptivo e os efeitos de sua ausência, o que seria percepção se não houvesse o trem. É preciso compreender que o trem não é uma estrutura entre outras no campo da percepção, abre parênteses, no sentido em que, por exemplo, reconhecer-lhe-íamos uma diferença de natureza com relação aos objetos, fecha parênteses. Ele é a estrutura que condiciona o conjunto do campo e o funcionamento deste conjunto, tornando possível a constituição e a aplicação das categorias precedentes. Não é o eu, é o trem como estrutura que torna a percepção possível. São, pois, os mesmos autores que interpretam mal o dualismo e que não escapam da alternativa segundo a qual o trem seria um objeto particular no campo, ou então um outro sujeito de campo. Definindo o trem, segundo Tournier, com a expressão de um mundo possível, fizemos dele, ao contrário, o princípio a priori da organização de todo. Campo perceptivo segundo as categorias. Fizemos dele a estrutura que permite o funcionamento, assim como a categorização deste campo. O verdadeiro dualismo aparece, então, com a ausência de outrem. O que ocorre neste caso para o campo perceptivo? Será que é estruturado segundo outras categorias? Ou, ao contrário, abre-se sobre uma matéria muito especial, fazendo-nos penetrar em um informal particular? Eis a aventura de Hobson. A hipótese Hobson tem uma grande vantagem. Apresenta-nos como, devido às circunstâncias da ilha deserta, o desaparecimento progressivo da estrutura ou trem, certamente ela sobrevive e funciona ainda, muito tempo depois que Hobson na ilha não mais encontra termos atuais ou personagens para efetuá-la. Mas vem o momento em que tudo acaba. Abre aspas. Os faróis desapareceram de meu campo. Nutrida por minha fantasia durante muito tempo, ainda sua luz chegou até mim. Agora acabou-se as trevas. As trevas me envolvem. Fecha aspas. E quando Hobson reencontrar sexta-feira, nós o veremos. Não é mais como o trem que o encontrará. E quando, no final, chega um navio na ilha, Hobson saberá que não pode mais restaurar os homens em sua função de outrem, uma vez que a própria estrutura que precisaria desapareceu. Abre aspas. Era isso outrem, um possível que se obstina em passar por real. E que seja cruel, egoísta e moral negar essa existência é o que toda a sua educação havia inculcado a Hobson, mas que ele esquecera durante todos esses anos de solidão. E ele perguntava agora se chegaria algum dia a retomar o hábito perdido. Fecha aspas. Ora, essa dissolução progressiva, mas irreversível da estrutura, não é o que o perverso atinge por outros meios na sua ilha interior? Para falar como Lacan, a perempção de outrem faz com que os outros não sejam mais apreendidos como outrem. Uma vez que inexiste a estrutura que poderia dar-lhes este lugar
e esta função. Mas não é assim todo o nosso mundo percebido que se desmorona? Em proveito de outra coisa? Voltemos, por conseguinte, aos efeitos da presença de outrem, tais como decorrer da definição outrem traço expressão de um mundo possível. O efeito fundamental é a distinção de minha consciência e de seu objeto. Essa distinção decorre com efeito da estrutura outrem, povoando um mundo de possibilidades, de fundos, de franjas, de transições, inscrevendo a possibilidade de um mundo espantoso, quando ainda não estou espantado, ou então, ao contrário, a possibilidade de um mundo tranquilizante, quando eu me encontro realmente assustado com o mundo, envolvendo sobre outros aspectos o mesmo mundo que se mantém diferentemente desenvolvido diante de mim, constituído no mundo um conjunto de bolhas que contém mundos possíveis. Eis o que é outrem. A partir daí, outrem faz com que minha consciência caia necessariamente em um eu era, em um passado que não coincide mais com o objeto. Antes que outrem apareça, havia, por exemplo, um mundo tranquilizante, do qual não distinguíamos minha consciência. Outrem surge, exprimindo a possibilidade de um mundo assustador, que não é desenvolvido sem fazer passar o precedente. Eu nada sou além de meus objetos passados, mas eu não é feito senão de um mundo passado, precisamente aquele que outrem faz passar. Se outrem é um mundo possível, eu sou um mundo passado. E todo esse erro das teorias do conhecimento é o de postular a contemporaneidade do sujeito e do objeto, enquanto que um não se constitui a não ser pelo aniquilamento de outro. Abre aspas. De repente se produz um desligamento. O sujeito se arranca do objeto, despojando-se de uma parte de sua cor e de seu peso. Alguma coisa arrebentou no mundo e todo um conjunto de coisas se desmorona convertendo-se em mim. Cada objeto é desqualificado em proveito de um sujeito correspondente. A luz se torna olho e não existe mais como tal. Ela não é mais do que a excitação da retina. O odor torna-se narina e o próprio mundo se revela inodoro. A música do vento nas árvores é refutada, não era mais do que um abalo de tímpano. O sujeito é um objeto desqualificado. Meu olho é o cadáver na luz da cor. Meu nariz é tudo o que resta das correntes quando sua irrealidade foi desmoronada. Minha mão refuta a coisa que segura. O problema do conhecimento nasce, então, de um anacronismo. Ele implica a simultaneidade do sujeito e do objeto, cujas misteriosas relações gostaria de esclarecer. Ora, o sujeito e o objeto não podem coexistir uma vez que são a mesma coisa. Primeiro integrada ao mundo real, depois jogada fora como um rebotalho. Outrem assegura, por conseguinte, a distinção da consciência e do seu objeto, como distinção temporal. O primeiro efeito de sua presença concernia ao espaço e à distribuição das categorias da percepção. Mas o segundo efeito, talvez mais profundo, concerne ao tempo e à distinção de suas dimensões do precedente e do seguinte no tempo. Como haveria ainda um passado quando outrem não funciona mais? Na ausência de outrem, a consciência e seu objeto não fazem mais do que um. Não há mais possibilidade de erro, não simplesmente porque outrem não está mais lá. Constituído o tribunal de toda a realidade para discutir, infirmar ou verificar o que acredito ver, mas por quê? Faltando em sua estrutura, ele deixa a consciência colar ou coincidir com o objeto num eterno presente. Abre aspas. Dir-se-ia, por conseguinte, que meus dias se endireitaram.
Dir-se-ia, por conseguinte, que meus dias se endireitaram. Não mais oscilam uns sobre os outros. Mantêm-se de pé, verticais, e se afirmam orgulhosamente em seu valor intrínseco. E como não são mais diferenciados pelas etapas sucessivas de um plano em vias de execução, eles se parecem a tal ponto que se superpõem exatamente em minha memória e que me parecem viver sem cessar o mesmo dia. Fecha aspas. A consciência deixa de ser uma luz sobre os objetos para se tornar uma pura fosforescência das coisas sobre si. Hobson não é senão a consciência da ilha, mas a consciência da ilha é a consciência que a ilha tem dela mesma, e é a ilha nela mesma. Compreende-se então o paradoxo da ilha deserta. O náufrago, se é único, se perdeu a estrutura ou trem, em nada rompe o deserto da ilha, antes o consagra. A ilha se chama esperança. Mas o eu quem é? Abre aspas, a questão está longe de ser ociosa e nem é insolúvel, pois se ele não é eu só pode ser esperança. Fecha aspas. Eis que progressivamente Hobson se aproxima de uma revelação. A perda de outrem, ele o experimenta primeiro como uma perturbação fundamental do mundo. Nada mais subsistia além da oposição da luz e da noite. Tudo se fazia contundente. O mundo tinha perdido suas transições e suas virtualidades. Mas ele descobre lentamente que é outrem, ao contrário, que perturbava o mundo. Era ele a perturbação. Outrem desaparecido não são mais somente os dias que se retificam, são as coisas também, que não são mais baixadas umas sobre as outras. É também o deserto não mais baixando sobre um objeto ou um mundo possível expresso por outrem. A ilha deserta entra numa retificação, numa ereção generalizada. A consciência não se tornou somente uma fosforescência interior às coisas, mas um fogo nas suas cabeças, uma luz acima de cada uma, um eu voador. Nessa luz aparece outra coisa, um duplo aéreo de cada coisa. Parecia-me entrever, durante um breve instante, uma outra ilha escondida. Esta outra esperança, para aí fui transportado. Agora aí me instalei num momento de inocência. Fecha aspas. É isto que o romance descreve de maneira excelente. Em cada caso, o extraordinário nascimento do duplo erigido. Ora, qual é exatamente a diferença entre a coisa tal como aparece em presença de outrem e o duplo que tende a se destacar em sua ausência? É que outrem presidia a organização do mundo em objetos e as relações transitivas entre esses objetos. Os objetos não existiam senão pelas possibilidades com as quais outrem povoava o mundo. Cada qual não se fechava sobre si, não se abria sobre outros objetos a não ser em função dos mundos possíveis expressos por outrem. Em suma, outrem é quem aprisionava os elementos no limite dos corpos, e mais ao longe nos limites da terra. Pois a própria terra nada mais é do que o grande corpo que retém os elementos. A terra não é terra, a não ser povoada por outrem. Outrem é quem fabrica os corpos com elementos, os objetos com corpos, assim como fabrica seu próprio semblante com os mundos que exprimem. O duplo liberado, quando outrem se desmorona, não é, pois, uma réplica das coisas. O duplo, ao contrário, é a imagem endireitada em que os elementos se liberam e se retomam, todos os elementos tornados celestes e formando 1000 figuras caprichosas elementares. E primeiro, a figura de um Hobson solar e desumanizado, abre aspas. Sol, estás contente comigo? Olha-me.
Minha metamorfose vai bastante no sentido de tua chama? Desapareceu minha barba, cujos pelos vegetavam em direção da terra como radículas geotrópicas. Em compensação, minha cabeleira enrola seus cachos ardentes como um braseiro voltado para o céu. Sou uma flecha dirigida para o teu foco. Fecha aspas. Tudo se passa como se a terra inteira tentasse escapar-se pela ilha, não somente restituindo os outros elementos que retinha indevidamente sob a influência de outrem, mas traçando por si mesma seu próprio duplo aéreo, que a torna por sua vez celeste, que a faz concorrer com os outros elementos no céu e para as figuras solares. Em suma, outrem é o que, envolvendo os mundos possíveis, impedia os duplos de se endireitarem. Outrem era o grande abaixador. Tanto que a desestruturação de outrem não é uma desorganização do mundo, mas uma organização de pé por oposição à organização deitada. O endireitamento, a circuncisão de uma imagem vertical e sem espessura, depois de um elemento puro, enfim, liberado. Foram necessárias catástrofes para essa produção dos duplos e dos elementos. Não somente os ritos do grande bode morto, mas uma formidável explosão em que a ilha largou todo o seu fogo e vomitou-se a si mesma através de uma de suas cavernas. Mas através das catástrofes, o desejo retificado aprende qual é seu verdadeiro objetivo. A natureza e a terra já não nos diziam que o objeto do desejo não é o corpo nem a coisa, mas somente a imagem? E quando desejamos o próprio outrem, sobre o que incidia nosso desejo, senão sobre este pequeno mundo possível expresso que outrem havia cometido o engano de envolver dentro de si, ao invés de deixá-lo flutuar e voar acima do mundo, desenvolvido como um duplo glorioso? E quando contemplamos essa borboleta que saqueia uma flor que reproduz exatamente o abdômen de sua fêmea e que vai embora levando em sua cabeça 2 bicos de pólen, percebemos que os corpos não são mais do que desvios para atingir as imagens, e que a sexualidade realiza tanto melhor e mais prontamente seu fim, quanto mais economiza este desvio. Dirige-se diretamente às imagens e, finalmente, os elementos liberados dos corpos. A conjugação da libido com os elementos, tal é o desvio de Hobson. Mas toda a história desse desvio, quanto aos fins, é também a retificação das coisas, da terra e do desejo. Quantas dificuldades foram necessárias para se chegar até aí? Quantas aventuras romancescas? Pois a primeira reação de Hobson foi o desespero. Ele exprime exatamente este momento da neurose em que a estrutura outrem funciona ainda, embora não haja mais ninguém para preenchê-la, efetuá-la. De uma certa maneira, ela funciona tanto mais rigorosamente quando não é mais ocupada por seres reais. Os outros não estão mais ajustados à estrutura. Esta funciona no vazio, tanto mais exigente por isso mesmo. Ela não cessa de rejeitar Hobson em um passado pessoal, não reconhecido, nas armadilhas da memória e nas dores da alucinação. Este momento da neurose, em que é Hobson inteirinho que se acha rejeitado, encarna-se no chiqueiro, que Hobson partilha com os porcos. Abre aspas. Somente seus olhos, seu nariz e sua boca afloravam no tapete flutuante das gotículas de água e dos ovos de sapo. Liberado de todos os seus vínculos terrestres, ele seguia num devaneio abobalhado, fiapos de lembranças
que, retornando do seu passado, dançavam no céu nos cordões das folhas imóveis. Fecha aspas. O segundo momento, contudo, mostra que a estrutura outrem começa a se esboroar, libertando-se do chiqueiro. Hobson procura um substituto de outrem, capaz de manter, apesar de tudo, o hábito que outrem dava às coisas, a ordem, o trabalho. A ordenação do tempo pela clepsidra, a instauração de uma produção superabundante, o estabelecimento de um código de leis, a multiplicidade dos títulos e funções oficiais de que Hobson se encarrega, tudo isso dá testemunho de um esforço para repovoar o mundo de outros que são ainda ele mesmo, e para manter os efeitos da presença de outrem quando a estrutura abre falência. Mas a anomalia se faz sentir. Enquanto Hobson de Defoe se proíbe de produzir além de sua necessidade, pensando que o mal começa com o excesso da produção, o de Tournier se lança em uma produção frenética. O único mal constituído em consumir na medida em que sempre consumimos sozinhos e para nós mesmos. E, paralelamente a esta atividade de trabalho, como correlato necessário, desenvolve-se uma estranha paixão de distensão e de sexualidade, detendo por vezes sua clepsidra, habitando-se à noite sem fundo de uma caverna, untando seu corpo com leite, Hobson mergulha até o centro interior da ilha e encontra um alvéolo em que consegue se enrodilhar, que é como um envelope larvar de seu próprio corpo. Regressão mais fantástica que a da neurose, pois que remonta à terra-mãe, a mãe primordial, abre aspas. Ele era esta pasta mole, apanhada em um monte de pedra. Era esta fava, tomada da carne maciça e inabalável de esperança. Fecha aspas. Enquanto o trabalho conservava a forma de objetos como uma porção de vestígios acumulados, a involução renuncia a todo objeto formado em proveito de um interior da terra e de um princípio de enterramento. Temos, porém, a impressão de que as duas condutas assim tão diferentes são singularmente complementares. De uma e de outra parte há frenesi, duplo frenesi, definido o momento da psicose que aparecia evidentemente no retorno à Terra e à genealogia cósmica do esquizofrênico, mas não menos já no trabalho, na produção de objetos esquizofrênicos inconsumíveis, precedendo por amontoamento e acumulação. Aqui é, pois, a estrutura outrem, que tende ela própria a se dissolver. O psicótico tenta aliviar a ausência dos outros reais, instaurando uma ordem de vestígios humanos, e a dissolução da estrutura organizando uma filiação sobre-humana. Neurose e psicose são a aventura da profundidade. A estrutura outrem organiza a profundidade e pacifica, tornando-a possível de ser vivida. Da mesma forma, as perturbações dessa estrutura implicam um desregramento, um enlouquecimento da profundidade, como um retorno agressivo do sem fundo que não podemos mais conjurar. Tudo perdeu sentido, tudo se torna simulacro e vestígio. Mesmo o objeto do trabalho, mesmo o ser amado, mesmo o mundo em si, mesmo e eu no mundo. A menos, contudo, que haja uma salvação de Hobson. A menos que Hobson invente uma nova dimensão ou um terceiro sentido para a expressão perda de outrem. A menos que a ausência de outrem e a dissolução de sua estrutura não desorganizem simplesmente o mundo, mas abram, ao contrário, uma possibilidade de salvação. É preciso que Hobson volte à superfície, que descubra as superfícies. A superfície pura é talvez o que outrem nos escondia. É talvez na superfície, assim como um vapor, que uma imagem desconhecida das coisas se determina.
e da terra uma nova figura energética, uma energia superficial sem outrem possível. Pois o céu não significa em absoluto numa altura que seria somente o inverso da profundidade. Na sua oposição com a terra profunda, o ar e o céu são a descrição de uma superfície pura e sobrevoo do campo dessa superfície. O céu solipsista. O céu solipsista não tem profundidade. Abre aspas. Estranho preconceito que valoriza cegamente a profundidade em detrimento da superfície e que pretende que superficial significa não de vasta dimensão, mas pouca profundidade, enquanto profundo significa ao contrário de grande profundidade e não de fraca superfície. E contudo, um sentimento como o amor se mede bem melhor, ao que parece, se é verdade que pode ser medido pela importância de sua superfície do que por seu grau de profundidade. Fecha aspas. Na superfície, primeiro, se levantam estes duplos ou estas imagens aéreas. Depois, no sobrevoo celeste do campo, estes elementos puros e liberados. A ereção generalizada é a das superfícies, sua retificação, outrem desaparecido. Então os simulacros sobem e convertem-se em fantasmas na superfície da ilha e no voo sobre o céu. Duplos sem semelhança e elementos sem constrangimento são os dois aspectos do fantasma. Essa reestruturação do mundo é a grande saúde de Hobson, a conquista da grande saúde, ou o terceiro sentido da perda de outrem. E é bem interessante o que ele colocou sobre essa questão da superficialidade, desse olhar aqui à superfície enquanto algo que está vinculando a percepção de uma verticalidade com uma horizontalidade, né? Sai só daquele senso comum de superficial, né? No que a gente chama de alguma coisa, talvez que tenha um valor com um senso crítico, oriundo de um senso crítico muito pouco apurado, ou sei lá, coisas nesse sentido. Né? E que rememoram aqui, já que ele está falando de todo um contexto de uma estrutura simbólica aqui na figura do Hobson, que é a ideia do Robinson Crusoe, que é maravilhoso esse livro. Que tem muitos, né, outros conteúdos falando essa questão e que a gente tem na figura da cruz como um ícone mais simples, né, outras estruturas que tem nessa simbologia visual essa conexão e muito também no simbólico de muitos textos, muitos, né, mitologias e metáforas, essa questão da relação de terra e céu, né, dentro desse processo do que ele está considerando também na questão da percepção, né, da valoração e da descoberta do si na relação com esse outrem, que aqui seria tipo a ideia do outrem, né, como é que eu percebo o mundo, o que eu aprendo percebendo na minha relação com o mundo, na presença do outrem, né, o outro, e na ausência do outrem. E aí também tem a questão do objeto, enquanto a ideia, pensa assim, a ideia da significação, né, tipo, da representação do ente externo em algum objeto que vai representar o outrem. Né? Então, e aí ele vai discorrendo várias questões com relação a isso, o outrem enquanto ali outrem, né, alguém vivenciável. E a ideia de outrem, né, as percepções possíveis na relação com a existência de um outrem, do outro, que não sou eu, é o outro, né, e que interfere no meu eu. Mas também da ausência total desse outrem. E aí uma imersão total na ilha, que é o eu profundo, e que daí ele se reconstrói e tem essa questão não só do profundo, no que ele fala dessa horizontalidade, dessa horizontalidade que desce, mas também da expansão vertical que ele vai colocando aqui,
né, que estaria na superficialidade, que ele vai dar um olhar que eu achei muito bom aqui, dessa questão, né, também do papel, da superfície. E aí muito naquelas ideias que a gente tem, metaforicamente falam de mar, e muito na filosofia tem isso, né, questões, metáforas espirituais tem muito isso também, de usar essa questão do mar, do fundo, toda aquela simbologia, né? Alguns, inclusive, animais como baleia, que remete mais à questão do inconsciente, do mais profundo, e coisas que estão na superfície, que são aqueles que vêm. É bem interessante essa questão. Então, ele está fazendo esse trajeto, tipo, de descoberta dessa coisa toda. Vamos até onde? Tá, falando pela importância de sua superfície do que pelo grau de sua profundidade. Então, foi apontado aqui duas questões dentro dessa visão que ele vai abordando aqui. Na superfície, primeiro, se levantam estes duplos ou estas imagens aéreas, depois, no sobrevoo celeste do campo, estes elementos puros e liberados. A ereção generalizada é a da superfície, sua retificação ou trem desaparecido. Então os simulacros sobem e convertem-se em fantasmas, na superfície da ilha e no voo sobre o céu. Duplos sem semelhança e elementos sem constrangimento são os dois aspectos do fantasma. Essa reestruturação do mundo é a grande saúde de Hobson. A conquista da grande saúde é o terceiro sentido da perda de outrem. Né? Nesse sentido, os fantasmas aqui, eles têm muito, se alguém já leu aquele livro Efeito Sombra, né? E as questões assim da sombra, do que está oculto, e nesse caso específico de encarar a sombra é posta diante da luz, a sombra ela fica em evidência. Então, tipo, e quando, né, você projeta em cima, daí não tem mais sombra, então só tem luz, então é encarar, e antes essa sombra tem que emergir, que são os resíduos, os fantasmas, essas coisas que vão e ele vai se dando conta e que vai aparecendo dessa perda de outrem, e que muitas vezes a gente pode considerar assim, eles vão ganhando ressignificações através, né, de uma nova proposta de experiência e etc, né, do Hobson ali na ilha, construindo algo novo, ao perceber que aquele outrem não pode ser, ele não pode ser preenchido de novo, daquele mesmo jeito, com aquela mesma coisa, com aquela, né, aquela mesma pessoa, alguma coisa nesse sentido, aquele mesmo mundo de onde ele saiu. Mas que no mundo que se constrói tem muitos elementos dessa outrem, vamos pôr, né, que é toda essa ideia da relação com o outro, para que ele se construa. Continuando, então ele conquista grande saúde, ou terceiro sentido de perda de outrem, entre aspas. É aí que intervém Sexta-feira, pois o personagem principal, como diz o título, é Sexta-feira, o jovem. Somente ele pode guiar e acabar a metamorfose começada por Hobson e lhe revelar o seu sentido, o objetivo. Tudo isto inocentemente, superficialmente. É Sexta-feira que destrói a ordem econômica e moral instaurada por Hobson na ilha. É ele que faz Hobson deixar de gostar da encosta, tendo feito crescer, segundo seu próprio prazer, uma outra espécie de mandrágora. É ele que faz explodir a ilha, fumando tabaco proibido perto de um barril de pólvora, e restitui ao céu a terra, assim como as águas e o fogo. É ele que faz voar e cantar o bode morto. Igual a Hobson. Mas é ele, sobretudo, que apresenta a Hobson a imagem do duplo pessoal, como complemento necessário da imagem da ilha. Abre aspas. Hobson vira e revira esta questão consigo mesmo. Pela primeira vez ele entrevê claramente, sob o mestiço grosseiro e estúpido que o irrita, a existência possível de um outro Sexta-feira. Como suspeitou outrora, bem antes de descobrir a caverna e a encosta, uma outra ilha escondida sob a ilha administrada. Fecha aspas. Enfim, é ele que conduz Hobson à descoberta dos elementos livres, mais radicais que as imagens ou os duplos, pois que os formam.
Quer dizer, de sexta-feira, senão que é travesso ou moleque, mas apenas na superfície? Robson não deixara de ter sentimentos ambivalentes a seu respeito. Só o salvando por acaso, graças a um erro de tiro, quando na realidade queria matá-lo. Mas o essencial é que sexta-feira não funciona em absoluto como um outrem reencontrado. É muito mais tarde, pois a estrutura desapareceu. Ora ele funciona como um objeto insólito, ora como um estranho cúmplice. Robson trata-o ora como um escravo que procura integrar a ordem econômica da ilha, pobre simulacro, ora como detentor de um segredo novo que ameaça a ordem, misterioso fantasma. Ora quase como um objeto ou um animal, ora como se sexta-feira fosse um além de si mesmo, um além de sexta-feira, o duplo ou a imagem de si. Ora, aquém de outrem, ora, além. A diferença é essencial, pois outrem, no seu funcionamento normal, exprime um mundo possível. Mas este mundo possível existe em nosso mundo. E se não é desenvolvido ou realizado sem mudar a qualidade de nosso mundo, ele o é, pelo menos, segundo leis que constituem a ordem do real em geral e a sucessão do tempo. Sexta-feira funciona bem diferentemente. Ele que indica um outro mundo suposto verdadeiro, um duplo irredutível unicamente verdadeiro, e neste outro mundo um duplo de outrem que ele não é mais, que não pode mais ser. Não um outrem, mas um outro do outrem. Sexta-feira funciona bem diferentemente. Ele que indica um outro mundo suposto verdadeiro, um duplo, irredutível, unicamente verdadeiro, e neste outro mundo um duplo de outrem, que ele não é mais, que ele não pode mais ser. Não outrem, mas um outro do outrem. Não uma réplica, mas um duplo. O revelador dos elementos puros, aquele que dissolve os objetos, os corpos e a terra. Abre aspas. Parecia que sexta-feira pertencia a um outro reino. Em oposição ao reino telúrico de seu senhor, sobre o qual ele tinha efeitos devastadores por pouco que tentássemos aprisioná-lo aí. Fecha aspas. Eis porque ele não é nem mesmo para Robson objeto de desejo. Robson pode muito bem envolver seus joelhos, contemplar seus olhos, ele o faz só para prender seu duplo luminoso que quase não retém mais do que os elementos livres escapados de seu corpo. Abre aspas. Ora, tratando-se de minha sexualidade, dou-me conta de que nem uma só vez sexta-feira despertou em mim uma tentação sodômita. O que se explica, em primeiro lugar, porque ele chegou muito tarde. Minha sexualidade já se tornara elementar e era para a esperança que ela se dirigia. Não se tratava para mim de regredir em direção a amores humanos, mas de mudar de elemento sem sair do elementar. Fecha aspas. Outrem baixa. Baixa os elementos na terra, a terra em corpos, os corpos em objetos. Mas sexta-feira, inocentemente, endireita de novo os objetos e os corpos, leva a terra até o céu, libera os elementos. Endireitar de novo, retificar é também encurtar. Outrem é um estranho desvio. Ele baixa meus desejos sobre os objetos, meus amores sobre o mundo. A sexualidade não está ligada à geração, a não ser em um tal desvio que faz passar por outrem primeira diferença dos sexos. É primeiro em outrem, por outrem, que a diferença dos sexos é fundada, estabelecida. Instaurar um mundo sem outrem, endireitar o mundo, abre aspas, abre parênteses, como sexta-feira faz, ou antes, como Robson percebe que sexta-feira faz, fecha parênteses, é evitar o desvio. É separar o desejo de seu objeto, de seu desvio por um corpo, para referi-lo a uma causa pura, os elementos, abre aspas. Desapareceram os andaimes de instituições e de mitos que permitem ao desejo tomar corpo.
no duplo sentido da palavra, isto é, de se dar uma forma definida e fundir um corpo feminino. Fecha aspas. Robson não pode mais aprender-se a si mesmo ou aprender sexta-feira do ponto de vista de um sexo diferenciado. A psicanálise está livre para ver nessa abolição do desvio, nessa separação da causa do desejo com objeto, com relação ao objeto, nesse retorno aos elementos, o signo de um instinto de morte, instinto tornando solar. Tudo isso é aqui romancesco, inclusive a teoria que se confunde com a função necessária. Uma certa teoria de outrem. Detalhe por conta de outros conteúdos que a gente compartilha, né? Saber ter um diferenciamento aqui, ele fala instinto de morte, instinto tornando solar, e tem algumas questões que vão entrar no campo da alquimia consciencial e etc. Ele vai falar, né, da transmutação dos corpos inferiores em corpos solares, e vai usar essas palavras, corpo solar e a questão de morte, no sentido de que é morte, né, transformação de um estado de consciência que direciona para o que eles vão chamar de corpos lunares para corpos solares. Aqui pode ter que sejam fragmentos desses conteúdos aqui. Então, saber ter um discernimento, porque tem conceito, tá? E esse conceito do instinto de morte muito específico, que também de um psicólogo para o outro, que escreveu psicanalista, pode ter alguma diferenciação, tá? Então, não confundir. Estar atento. Continuando aqui. Tudo aqui é romancesco, inclusive a teoria que se confunde com a ficção necessária. Uma certa teoria de outrem. Devemos primeiro conceder a maior importância à concepção de outrem como estrutura. Mas tem coisas aqui bastante similares que vai ser abordado, né? Ali na questão do campo da consciência. Que vão falar do domínio de si dentro dessa relação com o que a gente entende de outro. E até do que se entende de unidade, onde o maior desafio para essa clareza perceptiva seriam as escolhas, e elas implicam em conseguir ter um alinhamento entre essa ideia de unidade, mas sim de diferenciação, né, para que não se perca o foco das escolhas, nas escolhas alheias, e assim não se perca do próprio caminho de evoluir ou de realizar. Né? Continuando. Tudo aqui é romancesco, inclusive num dos trechos, a interpretação que ele está se referindo especificamente aqui nesse texto. Inclusive a teoria que se confunde com uma ficção necessária, uma certa teoria de outrem. Devemos primeiro conceder a maior importância à percepção de outrem como estrutura, não forma particular em um campo perceptivo, abre parênteses, distinta da forma objeto ou da forma animal, fecha parênteses, mas sistema condicionando o funcionamento do conjunto do campo perceptivo em geral. Devemos, pois, distinguir outrem a priori, que designa essa estrutura, e este outrem aqui, aquele outrem lá, que designam os termos reais, efetuando a estrutura neste ou naquele campo. Se este outrem aqui é sempre alguém, eu para vós, vós para mim, isto é, em cada campo perceptivo, o sujeito de um outro campo, outrem a priori, em compensação, não é ninguém, pois a estrutura é transcendente aos termos que a efetuam. Como defini-la? A expressividade que define a estrutura outrem é constituída pela categoria do possível. Outrem a priori é a existência do possível em geral, na medida em que o possível existe somente como expresso, isto é, em um exprimente que não se parece com ele, torção do expresso no exprimente. Quando o herói de Kierkegaard reclama, abre aspas, possível, possível, por favor, se não sufoco, fecha aspas, quando James reclama o oxigênio da possibilidade, nada mais fazem do que invocar outrem a priori. Tentamos mostrar nesse sentido como outrem condicionava o conjunto do campo perceptivo.
A aplicação a este campo das categorias do objeto percebido e das dimensões do sujeito que percebe. Enfim, a distribuição dos outrem particulares em cada campo. Com efeito, as leis da percepção para a constituição de objetos, forma, fundo, etc., para a determinação temporal do sujeito, para o desenvolvimento sucessivo dos mundos, pareceram-nos depender do possível como estrutura outrem. Mesmo o desejo, quer seja desejo de objeto ou desejo de outrem, depende da estrutura. Não desejo objeto a não ser como expresso por outrem no mundo do possível. Não desejo em outrem senão os mundos possíveis que exprime. Outrem aparece como que organiza os elementos em terra, a terra em corpos, os corpos em objetos, e que regula e mede ao mesmo tempo o objeto, a percepção e o desejo. Qual é o sentido da ficção Hobson? Que é uma Hobsonada, um mundo sem outrem. Tournier supõe que, através de muitos sofrimentos, Hobson descobre a conquista de uma grande saúde, na medida em que as coisas acabam por se organizar bem diferentemente do que o fariam com outrem presente, porque liberam uma imagem sem semelhança, um duplo delas próprias, originariamente recalcado, e que este duplo, por sua vez, libera puros elementos ordinariamente prisioneiros. Não é um mundo que é perturbado pela ausência de outrem. Ao contrário, é o duplo glorioso do mundo que se acha escondido por sua presença. Eis a descoberta de Hobson, descoberta da superfície, do além elementar, do outro para outrem. Então, por que a impressão de que esta grande saúde é perversa, que esta retificação do mundo e do desejo é também desvio, perversão? Hobson, contudo, não tem nenhum comportamento perverso. Mas qualquer estudo sobre a perversão, qualquer romance sobre a perversão, esforça-se por manifestar a existência de uma estrutura perversa, como o princípio do qual os comportamentos perversos decorrem eventualmente. Nesse sentido, a estrutura perversa pode ser considerada como aquela que se opõe à estrutura outrem e se substitui a ela. E da mesma forma, como os outrem concretos são termos atuais e variáveis efetuando essa estrutura, outrem, os comportamentos do perverso, sempre pressupondo uma ausência fundamental de outrem, são somente termos variáveis efetuando a estrutura perversa. Muito simples uma observação aqui. Em termos, assim, por exemplo, um domínio de si e o outro não tem mais controle. Então, para a visão do outrem, esse fica perverso. Né? Antes era dominável, porque o outrem podia ter uma atuação. Mas aí ali na ilha vira uma coisa só e o ser ali no caso interpretado, ele tem que reestruturar, ressignificar e reconstruir toda a sua estrutura própria de percepção de si, dentro dos elementos de si próprio, sem a presença de outrem, sem a interação. Então, em algum momento, quando tem algum outrem, né, e o outrem que havia nesse eu que olha para o outrem, ele é substituído por si mesmo. Aos olhos de outrem, este que olha para outrem e hoje diz eu sou o si mesmo, ou a figura do Hobson, no caso, tem uma associação à questão perversa nesse sentido, entre um dos pontos, né, colocados. Da mesma forma como os outrem concretos são termos atuais
e variáveis efetuando essa estrutura. Outrem, os comportamentos do perverso, sempre pressupondo uma ausência fundamental de outrem. São somente termos variáveis efetuando a estrutura perversa. Né? Então é uma das visões, porque ele está falando de associações ali com a personagem, é o comportamento perverso, enquanto que em prática, nas ações da personagem, não há comportamentos perversos. Né? Então, vai transitando aqui, vendo como é essa visão desse campo associativo. Né? Ele está falando que realmente ele tem um comportamento, mas que aos olhos do outrem, o outrem não faz mais parte, né? Como se um dia eu olhasse e me confundisse com o outrem. E aí eu passo por um momento na ilha e eu viro o si mesmo. Eu sei exatamente quem eu sou dentro do contexto, eu não me confundo com a ideia de outrem, com a questão do objeto, com essas coisas. E nisso eu tenho que reconstruir, fazer um monte de significações e etc. E aí, digamos que na presença desse outrem, não é só isso que está sendo falado, ele falou muitas coisas, estou colocando uma linha aqui para ficar mais simples o pensamento. Na visão desse outrem, eu não me confundo mais com ele. Então, para esse outrem, que antes eu, quando olhava, também era outrem, porque tem todo esse processo, né, ele vai falando ali, agora, tipo, tem uma perversão, talvez, da visão do outrem para esse eu, que agora é o eu mesmo, não é o eu confundido com o outrem. Nesse sentido. Por que tem o perverso a tendência para se imaginar um anjo radioso de hélio e de fogo? Porque ele tem, ao mesmo tempo, contra a terra, contra a fecundação e os objetos de desejo, este ódio que encontramos já sistematizado em Sade. O romance de Tournier não se propõe a explicar, mas mostra. Por aí ele reencontra, com a ajuda de meios bem diferentes, os estudos psicanalíticos recentes que parecem deve renovar o estatuto do conceito de perversão e primeiro fazem com que ele saia dessa incerteza moralizante em que era mantido pela psiquiatria e o direito reunidos. Lacan e sua escola insistem profundamente sobre a necessidade de compreender os comportamentos perversos a partir de uma estrutura e de definir essa estrutura que condiciona os próprios comportamentos, sobre a maneira pela qual o desejo sofre uma espécie de deslocamento nessa estrutura e pela qual a causa do desejo se destaca assim do objeto. Sobre a maneira pela qual a diferença dos sexos é desautorada pelo perverso em proveito de um mundo andrógeno dos duplos, sobre a anulação de outrem na perversão, sobre a posição de um além do outro ou de um outro de outrem, como se outrem desprendesse aos olhos do perverso sua própria metáfora, sobre a dessubjetivação perversa. Pois é certo que nem a vítima nem o cúmplice funcionam como outros. Por exemplo, não é porque ele queira, não porque deseje fazer sofrer o outro, que o sádico o destruiu de sua qualidade de outro. É o inverso, é porque ele carece de estrutura outrem e vive sobre uma outra estrutura, servido de condição a seu mundo vivo, que apreende os outros, seja como vítimas, seja como cúmplices, mas em um mundo dos dois casos, não os apreende como outrem, sempre ao contrário, como outros do que outrem. Aí ainda é chocante ver em Sade até que ponto as vítimas e os cúmplices, com sua reversibilidade necessária, não são em absoluto captados como outrem, mas ora como corpos detestáveis, ora como duplos ou elementos aliados, não sobretudo duplos do herói, mas duplos em si mesmos, sempre saídos de seu corpo à conquista dos elementos atômicos.
O contrassenso fundamental sobre a perversão consiste, em razão de uma fenomenologia apressada dos comportamentos perversos, em virtude também das exigências do direito, relacionar a perversão a certas ofensas feitas a outrem. E tudo nos persuade, do ponto de vista do comportamento, de que a perversão não é nada sem a presença do outrem. O voyeurismo, o exibicionismo, etc. Mas do ponto de vista da estrutura, é preciso dizer o contrário. É porque a estrutura outrem falta, substituída por uma outra estrutura que os outros, entre aspas, reais, não podem mais desempenhar o papel de termos, efetuando a primeira estrutura desaparecida, mas somente na segunda, o papel de corpos vítimas, no sentido muito particular que o perverso atribui aos corpos, ou o papel de cúmplices duplos, cúmplices elementos, aí ainda no sentido muito particular do perverso. O mundo do perverso é um mundo sem outrem, logo, um mundo sem possível. Outrem é o que possibilita. O mundo perverso é um mundo em que a categoria do necessário substitui completamente a do possível. Estranho spinozismo em que falta o oxigênio em proveito de uma energia mais elementar e de um ar rarefeito. O céu necessidade. Um dia lá na frente, né? A ideia. Toda perversão é um outrencídio, um autrocídio e, por conseguinte, um assassínio dos possíveis. Mas o autrocídio não é cometido pelo comportamento perverso, mas sim suposto na estrutura perversa. O que não impede que o perverso seja perverso, não constitucionalmente, mas no desfecho de uma aventura que passou seguramente pela neurose e roçou a psicose. É o que sugere Ternier nesse romance extraordinário. É preciso imaginar Robson perverso. A única Robsonada é a própria perversão. Vou ler até aqui só. E quem não leu, lê Robson Crusoe. Ele vai falar, né, ele citou essa questão do perverso, que ele está passando sobre essa questão da estrutura psíquica, da questão da percepção, mas em particular não tem, né, no comportamento de Robson ali, no caso de Robson Crusoe, e ele está fazendo um paralelo com outros títulos aqui, essa questão de um perverso, de fato, né, que se apresenta como ser perverso. Mas ele fala dessa estrutura da perversão, da neurose, da psicose, mas de como ele roça ali e ela, de alguma maneira, vem e traz ele para um outro ponto. Né? Ele vai passando, assim, também uma questão em que momento, de repente, aquilo acaba tendo até um papel fundamental num processo de passagem, até como ele cita lá, uma questão de rito, né? De uma mudança para o que é novo, que é muito a associação que se faz, né, esse referencial. Ele chega numa ilha, e naquela ilha, e ele é só a ilha, e, tipo, e ele constrói tudo, né, do começo de tudo. Que na verdade não é de um começo de nada, porque ele já vem de algum lugar, então ele já tem uma estrutura anterior que permite que ele construa algo. Porque ele já tem ferramentas, matéria, aprendizado, conhecimento anterior para construir algo. Mas ele constrói passando por esse processo, onde estou numa ilha e tudo some e só tem eu e a ilha. Então o outrem, que é tudo o que foi relacionado antes, que é todo mundo que existe antes, ele acabou na realidade. Mas na psique, enquanto uma projeção, enquanto uma relação, enquanto uma memória, ele existe. E aí vai morrendo esses elementos desse outrem. Em alguns pontos ele vai ser ressignificado ali nesse processo dentro da ilha. Até que em algum momento vai aparecer um outro. E esse é o trem, né? E ele vai trabalhando uma nova relação, onde vai tendo essa canalização, essa questão que ele falou também da sexualidade, da libido, é muito interessante. Tem a questão da criação,
né? Então, que ele fala dessa libido e que tem a ver com aquele ponto da ascendência, né, e da horizontal e da vertical que ele citou, que é aquela libido canalizada para a criação. Só que ela não é mais uma libido instintiva qualquer. Ela é canalizada para, tem muito dos ensinamentos, muitas coisas metafóricas que vão por aí quando eu vou falar dessa questão, que é um uso mais aprimorado do poder da libido. Né? Enquanto que, tipo, se a libido viesse porque falta ou porque está com algum problema, com tudo que tem a ver com a estrutura da relação com o trem, e aí canaliza aquilo, né, como um bicho, na questão sexual, não, ali já tem meio que um foco, né, tanto que na história ele vai construir ali um novo tudo, uma cidade, uma nova tudo, né, um novo mundo que surge de uma ilha, que ele chega e só tem ele e a ilha e mais nada, e alguma coisa começa a aparecer depois, né? E nesse processo ele vai tendo que trabalhar essa questão da estrutura. Então ele roça ali nesse movimento, mas de alguma forma parece como tipo o necessário dado contexto, dada situação, né? E através de ressignificações e situações ele vai ali restaurando, né? Então ele fala, tem uma retificação desse processo, né? Aquilo que parece uma perda, né? E vai sendo retificado aquilo que lhe foi roubado, seja por circunstâncias ou por outras causas, né? Aquilo é todo retificado através de um novo mundo inteiro que se constrói e que vem sendo dado nesse processo de retificação, né? Que inclui todo esse processo que ele passa de retificação de si, vamos considerar também, né? De um processo de ressignificação, né? De um chegar no interior e achar o fundo de si para ter que construir tudo de novo e vai destruindo tudo uma coisa que é velha para construir em cima toda uma coisa que é nova, toda uma coisa que é e é nova, nova, ele pode ser nova, literalmente nova e nova ressignificada. No caso que não vai simplesmente abandonar aprendizados, dar um delete na mente, né? Mas vai reestruturar, redirecionar, ressignificar. Bem interessante esse livro. Fica hoje esse trecho de leitura de 3 de janeiro.